Olá, amados, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Construindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Saia da Religiosidade. E hoje eu quero falar sobre fenômenos paranormais. É também um tema um pouco confuso para as pessoas, né? O que é algo paranormal, né? Se a gente for pegar aí numa explicação, são eventos que a ciência não consegue explicar, né? E quando a gente traz isso para o mundo da religião e o mundo espiritual, isso pode meio que se confundir, algumas coisas, as pessoas podem se confundir com algumas coisas que acontecem, e eu quero explicar isso um pouco, né? Obviamente que eu não sou especialista nisso, vou falar um pouco a respeito para tentar elucidar um pouco esse tema, mas você pode estar buscando aí na internet, no YouTube, sobre esse assunto. Eu quero trazer isso mais para a luz do Evangelho, para que não haja mistura e nem confusão em relação ao que se diz sobre esse assunto no meio cristão. Então, rapidamente, passando aqui para o nosso slide. A primeira coisa que eu quero deixar clara é que todos nós somos seres espirituais, né? O ser humano ele é corpo, alma e espírito. O corpo, a parte física, a carne, aquilo que quando nós morremos retorna ao pó da terra. A alma, onde está alocado toda a parte de sentimento, né, onde está a nossa sensibilidade às coisas que acontecem conosco, né, e o espírito, que é a parte dada por Deus, aonde está de fato a vida em nós, que é a parte espiritual, né, como diz as Escrituras, depois que nós morremos, o espírito retorna a Deus. Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, soprou dentro de nós do seu espírito. E todos nós somos seres espirituais. Temos outros vídeos dessa série que falam um pouco melhor disso. No sentido de que muitas das vezes as coisas para acontecer no mundo físico antes acabam acontecendo no mundo espiritual. Ou seja, o mundo físico nada mais é do que um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E onde nós aqui, como cristãos, podemos interferir diretamente no mundo espiritual através de orações, através de jejuns, de votos que fazemos a Deus. Então, o que precisa ficar entendido aqui é que todos nós somos seres espirituais, né? E as coisas do espírito nem sempre são explicadas cientificamente. Por isso que as pessoas às vezes confundem isso com eventos paranormais. É óbvio que não deixa de ser algo paranormal. Aquilo que nós fazemos, muitas coisas que nós fazemos espiritualmente, não deixa de ser paranormal, porque o paranormal, na sua essência da palavra, é aquilo que cientificamente você não consegue explicar. Você não... E a ciência, ela sempre precisa de um experimento, ela precisa de uma comprovação, né, através de uma experiência para que possa validar como algo científico. E aquilo que ela não consegue explicar, a gente pode ir para esse lado do paranormal. A Bíblia nos diz que Deus dá dons aos homens, segundo a sua vontade, da forma como ele quer.
ele distribui os dons de acordo com como ele quer, para quem ele quer. E a Bíblia fala de alguns dons, o dons de falar em línguas, o dons de discernir espíritos, dos dons de curar, o dom de ensinar, e alguns dons, né, alguns a gente sabe que são comuns a todos, outros Deus dá a mais segundo o seu propósito e a sua vontade, né? A Bíblia também ela nos ensina, né? E se a gente olhar em 1 Coríntios capítulo 12 e no 14 também, que fala sobre os dons do Espírito, ali fala alguma coisa desse sentido de de nós, que nós podemos buscar os melhores dons, nós podemos ir atrás dos melhores dons e clamar a Deus para que seja dado a nós algum dom que nos falta para uma coisa ou outra. Algumas pessoas acreditam que, na verdade, todas as pessoas já possuem os dons de Deus, principalmente quem é cristão, que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Algumas pessoas acreditam que os dons já estão dentro de nós e que por algum momento, alguma interação para com Deus, eles são ativados, eles são potencializados e a gente começa a operar eles através das nossas vidas. Mas o fato é que todos os dons dados por Deus acabam potencializando a nossa conexão com o mundo espiritual. Ou seja, e isso aumenta muito a probabilidade da gente ter experiências com os chamados, entre aspas, fenômenos paranormais, que eu vou explicar a diferença um pouco, assim, que na verdade não é diferente, mas conceitualmente o mundo vê diferença entre uma coisa e outra, e eu vou estar explicando isso um pouco mais à frente. Basicamente, esses fenômenos paranormais, eles atuam, eles acontecem na psique humana, ou seja, na mente humana, né, na interação da mente humana e a sua capacidade, ou seja, é uma parte psíquica mesmo, né? E a espiritualidade que também potencializa, e as duas coisas quando acontecem potencializam ainda mais. E por incrível que pareça, né, não é necessário ter conexão alguma com religião. Eu não preciso ser um cristão, um evangélico, um budista, um espírita. Eu não preciso ter religião alguma para ter experiências paranormais. Isso a gente vê muito, né? Já foram provados, já tem vários casos no mundo todo de pessoas que tinham dons paranormais e que não eram de nenhuma religião. Simplesmente o cara ele conseguia, sei lá, através de visões, identificar uma coisa ou outra, e ele não tinha conexão com religião. Tem pessoas que conseguem sentir a presença de espíritos num ambiente sem ter conexão religiosa nenhuma. Simplesmente ela tem aquele dom e ela extravasa aquilo ali numa experiência paranormal. Inclusive, há algumas
há formas de você aprender isso utilizando técnicas, né, de aprendizado onde você também não precisa de ter conexão religiosa nenhuma, é só você aplicar as técnicas, ou seja, bem prováveis de ter técnicas de meditação, técnicas de hipnose, né, você consegue fazer esses eventos paranormais. Isso você pode ver em programas de TV, né? Quem nunca viu aqueles caras que vai no programa de TV e pega a pessoa da plateia e faz algo sobre a pessoa lá, coloca a mão na cabeça da pessoa e a pessoa começa a comer um tomate achando que é um brigadeiro. O cara consegue trabalhar na mente daquela pessoa aquilo ali. E a gente pode ver que a própria mídia em si, né, você vê muitos programas de televisão com séries, com seriados de TV que atuam nesse meio, né, que usam esses fenômenos paranormais para como é que eu posso dizer, para passar a sua série, né? A série é baseada naquilo. Eu não sei se você se lembra do filme Amityville, né? Poltergeist, Amityville, então, que é baseado em uma história real. Ele fala, na verdade, era uma casa onde espíritos faziam conexão com as pessoas e faziam algumas atividades paranormais, ou se a gente pode falar melhor, atividades demoníacas, e o próprio filme relata que quem acaba, né, livrando aquela família, acabando com o espírito daquela casa, é uma mulher que na verdade não tem nenhuma religião, ela simplesmente tinha um dom de entrar ali e captar aquela energia espiritual que estava naquele lugar. Enfim, é um assunto grande, é um assunto bastante vasto, né? Não pretendo esgotar tudo aqui, eu quero só te dar mais ou menos uma direção sobre o que eu quero dizer aqui. A gente sabe, né, que o poder da alma é mais do que provado, né? A alma, ela quando está atuando no espiritual, ela acaba tendo muito poder, né? A alma é a sede do sentimento. A alma, ela é aonde está concentrada as emoções do ser humano, e as pessoas, quando se concentram, né, baseado em alguns sentimentos, às vezes em algumas situações conseguem, né, ativar fenômenos paranormais. Só que o que acontece, né? O imediatismo dos homens impede de ouvir a alma, ou seja, a gente quando a Bíblia ela fala muito de escutarmos a alma, né? De escutarmos o Espírito. Quando você cristão se coloca para orar a Deus, né? A gente, pelo menos a Escritura, ela dá essa indicação de você entrar para dentro do seu quarto, de você se isolar, de forma onde
você tem aquele momento, você e Deus, onde você consiga, através de uma serenidade do momento, de um silêncio, você está mais suscetível a ouvir Deus, a ouvir, a entender a si mesmo, através do Espírito Santo, encontrar respostas para os seus anseios, para as suas dúvidas. Só que o imediatismo acaba dificultando muito isso, porque quando a gente quer, às vezes a gente quer orar e não tem paciência para ficar algum tempo na presença de Deus e aguardar a resposta, a pressa de ouvir a resposta de uma situação, a pressa de uma resposta faz com que a gente não esteja tranquilo ao ponto de descansar a mente, de repousar a mente e a alma para que a gente possa, para que haja uma conexão, né, entre a gente e Deus, e a gente possa ouvir Deus falar através do seu espírito, ao nosso espírito, à nossa alma. Então, muitas das vezes, nós mesmos somos a que atrapalhamos, né, para que a gente tenha experiências como essa. Eu conheço pessoas que falam, mas eu não ouço Deus, eu não consigo discernir nada, eu tenho dificuldade para esperar a resposta de Deus. Mas isso, na verdade, é um exercício, né? Você exercita, você começa, você de tanto fazer, de tanto ter essas experiências, você vai começando a pegar o feeling, você vai começando a saber captar o que está à volta de você, né? O que está falando, o que Deus fala com você, o que o ambiente espiritual à sua volta, o que está acontecendo no ambiente espiritual à sua volta de uma forma clara. Mas quando eu tenho pressa, quando eu não consigo, quando eu estou inquieto, isso cria uma dificuldade, principalmente para o homem, né? O homem que eu falo masculino, ou seja, que é muito pela razão, que é muito imediatista, objetivo, né? Tem muita dificuldade para abrir, né, essas conexões espirituais e ter essas experiências espirituais para com Deus. E aí, meditar em Deus torna-se algo muito difícil, né? Por isso que se torna algo tão difícil, porque nós não conseguimos descansar na presença de Deus, não conseguimos parar e meditar de fato. O capítulo 1 do livro de Salmos fala, né? Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não sei se é exatamente esse o texto, mas é algo assim nesse sentido. Ou seja, ali fala de meditar, de perder tempo, de se debruçar, de ler a Escritura e depois parar a mente e meditar e debruçar sobre aquele texto e ouvir o que o Espírito de Deus ensina. Porque, como eu já falei aqui se eu não me engano, acho que é no primeiro vídeo dessa série que eu falo da Bíblia, né? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, não é. A Bíblia é um livro. São as Escrituras Sagradas que, quando reveladas pelo Espírito, quando o Espírito Santo me dá entendimento delas, ela se torna a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus, Ele é a palavra. Então, quando eu leio as Escrituras e o Espírito Santo me revela Jesus através dela, ela se torna a palavra de Deus. Mas para isso, eu preciso meditar, olhar além do que está escrito. E isso só com tempo, com simplicidade, com calma, né?
colocando de lado as urgências e ouvindo Deus. Né? Ouvindo Deus dizer. Ok? E aí, o que acaba acontecendo é que nós temos olhos, mas não vemos, e temos ouvidos, mas não ouvimos. Ou seja, nós temos olhos espirituais, mas não conseguimos ver o mundo espiritual. E temos ouvidos espirituais que ouvem a Deus, mas nós não conseguimos ouvir. Então esse é o resultado da vida, da comunhão que levamos com Deus. Ok? Desconectado dos de Deus. Ou seja, todos nós fomos desconectados de Deus pela queda de Adão. Se você ler lá em Gênesis, né, Deus, no fim do dia, sempre vinha ao Jardim do Éden e visitava Adão e depois Adão e Eva. E ali falava com eles, havia uma conexão pura entre o homem e Deus, onde Deus se relacionava diretamente com o homem se relacionava diretamente com Deus. Com a queda de Adão e o pecado de Adão, essa conexão com Deus foi rompida, né? Porque um Deus santo não compactua com o pecado, e ele fala que Adão foi expulso do Jardim do Éden, e de lá então o ser humano foi cada vez mais se degradando e perdendo a sua capacidade de se relacionar com Deus. A gente vê depois de Adão, Caim e Abel ainda se apresentavam a Deus, falavam com Deus, e aí você vê Enoque, um pouco mais à frente, que a Bíblia fala que foi um homem que andou com Deus por 300 anos e Deus o tomou para si. Noé, né, na construção da arca, Deus falava muito com Noé, e a gente vai vendo, e com o tempo, conforme você vai lendo as escrituras, você vai sentindo, né, sentindo que a conexão do homem com Deus vai se distanciando. A perda da capacidade intelectual, né, também é muito grande. Hoje a gente usa, é comprovado que a gente usa 7% do nosso cérebro, os mais inteligentes usam 10%. E isso tudo, obviamente, é reflexo da queda, ou seja, ao longo dos séculos, dos milênios, o homem foi perdendo a sua capacidade intelectual, foi perdendo a sua capacidade de interagir com Deus, de interagir com o próximo, de interagir com o mundo, né? Por isso que o homem que antes era parceiro da criação, começou a destruir a criação, poluindo os rios, aumentando o aquecimento do planeta, construindo prédios, derrubando, acabando com a vida natural em seu benefício próprio. Por isso que a Bíblia fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para que haja uma restauração do seu estado original. A gente também se desconectou da nossa relação com o próximo, né? Os povos criaram-se etnias, criaram povos separados, aonde se há preconceito de cor, onde se há esse preconceito de raça, do mais alto, do menor, do mais riqueza, do menos riqueza. Começamos a criar divisões entre nós, e também o homem se desconecta do seu próprio. Ou seja, há uma degradação do estado original lá de Adão, quando vivia no paraíso com Deus, para o homem hoje, né? E nós fazemos parte disso. E com o tempo, o homem acabou, além de desconectar de Deus, começou a ter que precisar de um intermediário para se relacionar com Deus. Primeiro foi lá no tempo dos juízes, quando o povo, na verdade antes, né, Moisés
é, o Senhor manda Moisés reunir o povo, e o povo, quando viu lá o Monte Sinai fumegando, tremendo todo, ficou com medo de Deus e pediu para que Moisés fosse o intermediário entre eles e Deus. E ali Moisés fez esse papel de intermediário. E um pouco mais à frente, o povo clamou a Deus que queria um rei, ou seja, rejeitou que Deus fosse seu rei diretamente, pediu um rei humano. E assim vem o homem até que Cristo, né, restaurou essa união com Deus. Hoje, aquele que está em Cristo, ele se reconectou com Deus. Só que o ser humano não está acostumado a estar conectado a Deus. Mesmo com Cristo fazendo essa obra, o homem ainda tem muita dificuldade de se relacionar com Deus em santidade, na forma como era no princípio. Isso tudo foi uma perda muito grande e que estamos lutando para reparar. E aí, nisso tudo, a gente tem os demônios, né, que atuam paralelamente, se aproveitando dessa ansiedade que temos de ouvir Deus e essa necessidade que temos de experimentar esses eventos, esses fenômenos paranormais, espirituais, que todo homem brilha os olhos quando vislumbra essa possibilidade. Você quer ver uma coisa muito interessante, né? Quantas pessoas, quando perdem uma pessoa importante na sua vida, ficam desesperadas e o desejo delas é poder, de alguma forma, entrar em contato com essa pessoa, mesmo depois de morta, para sei lá, falar, para saber se está bem, se onde ela está, se ela está sentindo dor, se está bem, aquelas histórias, né? Que também você vê muito em novelas e filmes. E a gente vê que esse desespero, essa impaciência, essa busca incessante pelo oculto, ou muitas vezes por algo que não é normal, paranormal, algo que está além da nossa capacidade humana, pelo menos na parte física. Isso abre uma brecha para os demônios. É claro que os demônios estão limitados à caminhada humana. O que eu quero dizer com isso? Né? Deus limitou, né? Deus separou em dimensões, né, o mundo espiritual do mundo físico. Apesar de nós sermos seres também espirituais, mas mais não há, na maioria das vezes, uma conexão aberta entre as dimensões e os demônios, né, para atuar no mundo que vivemos, no mundo físico. Eles precisam de seres humanos. Eles não conseguem atuar diretamente no mundo físico sem ser através de uma vida humana. E o que eles fazem, na verdade, é procurar brechas, procurar situações para poder usar pessoas, usar seres humanos para interferir no mundo que habitamos, para poder trafegar entre as dimensões espirituais. E isso ele consegue usando essas
essas ansiedades e buscas desenfreadas dos homens pelos fenômenos paranormais. Tanto é que se você for buscar a história, né, as pessoas em povos, aqueles que eram feiticeiros, os feiticeiros, os bruxos, aqueles que tinham de alguma forma contato com o além, com o mundo espiritual, eram pessoas altamente estimadas, eram pessoas que se tinham respeito por elas, pela capacidade que elas têm. Então, ou seja, esses fenômenos paranormais, essa busca pelo oculto, pelo que está além do físico, é algo que brilha aos olhos dos homens. E se você não tiver o evangelho, não souber diferenciar as coisas, você acaba sendo enganado por demônios que se aproveitam disso para atuar. E aí a gente começa assim, e aí essas elaborações humanas, ou seja, são captadas pelos demônios e devolvidas em sonhos, em indução, em sugestão, confissão positiva, curas espirituais. O que eu quero dizer com isso? Né? Quantas vezes as pessoas que buscam isso, e dependendo de onde vão buscar, acabam tendo sonhos que trazem algum tipo de retorno ao que elas procuravam. Né? Quantas pessoas sabem interpretar sonhos? Quantas pessoas vou pegar aqui um exemplo, né, um exemplo bizonho. Pessoas que tiveram sonhos e jogaram na loteria, no jogo do bicho e ganharam. Né? Pessoas que tiveram, de alguma forma, através de sonhos, tiveram alguma resposta pelos seus anseios. A indução, ou seja, a pessoa tem às vezes uma habilidade, como eu falei no início, um dom dado por Deus, que não necessariamente precisou ser um dom dado depois de uma conversão, mas um dom mesmo, né? Um dom dado ao homem, como Deus dá. Há muitos, os dons Deus distribui como quer, a quem Ele quer. E aí, como aquela pessoa ela não tem o conhecimento e não tem a base cristã para poder, como é que eu posso dizer, usar aquele dom, ela muitas vezes pega, né, acaba sendo induzida por demônios a fazer coisas, são sugestionadas por demônios a fazerem coisas, e quantas vezes a confissão positiva acaba dando resultado, né? Você falar, não, eu vou conseguir, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e quantas pessoas levantam a sua autoestima e conseguem realizar coisas através de confissão positiva, as coisas espirituais. Quantas vezes ouvimos falar isso de curandeiros, né? de espíritos que incorporam nas pessoas e curam outras, sabe? Curas espirituais que muitas vezes são apenas por demônios, né? Porque é uma coisa até simples de se explicar, né? O próprio demônio põe a doença para quando você for buscar aquele guia lá, aquele guia espiritual que cura, o próprio demônio que colocou a doença, ele tira para que você fique preso naquilo ali, acreditando, né, acreditando que há realmente um poder sobrenatural, e eles nem, na maioria das vezes, nem se manifestam como demônios, eles até falam que é Deus quem está fazendo, que é Jesus, numa enganação completa, porque
é muito fácil, né, você atrelar esse tipo de coisa a Deus e a Cristo, mas qual a base, né? Onde está o que aquilo, em que está fundamentado aquilo tudo? É no Evangelho? Se não for, né, são, na verdade, demônios travestidos em anjos de luz, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo fala que os demônios, eles se transvestem em anjos de luz para poder enganar até os escolhidos. Então, muito cuidado, né, com o que você tem vindo por aí, com esses fenômenos paranormais, essas manifestações espirituais que você acha que é de Deus, que você acha que é manifestação do Espírito Santo de Deus. Na verdade não é, são circos, verdadeiros circos arquitetados por demônios. Hoje a gente vê cultos pentecostais e neopentecostais. Quantos vídeos você já viu lá que as danças são muito parecidas com danças de terreiros de macumba? Você vê, será? Veja bem, eu não estou dizendo que é e que não é, mas eu creio que alguns sejam do Espírito Santo, mas outros são totalmente de demônios. Porque um culto onde você não fala o Evangelho, onde você não prega a palavra de Deus, e tem um culto de 2, 3 horas só com profecia, visões e essas danças, manifestações do Espírito, sabe? Isso não remete ao que diz as Escrituras, porque o que liberta é a palavra. Jesus veio fazer sinais, curou, expulsou demônios, fez milagres, mas ele disse muito claramente que ele veio para salvar almas, para trazer o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus. Então, você vê muito claro que os sinais que Jesus fazia não eram mais importantes. A mensagem que vinha após o sinal, ou seja, o sinal, muitas das vezes era importante que acontecesse. Como é que você vai pregar a palavra para uma pessoa que está endemoniada? Claro, você tem que expulsar o demônio primeiro. Mas se você fizer aquilo e não tiver a mensagem do Evangelho, de nada adianta, porque o que liberta é o Evangelho. O Evangelho é que liberta. O nome já é sinal, por quê? O sinal ele faz o quê? O sinal ele sinaliza. Sinaliza o quê? Sinaliza quem está fazendo o sinal, ou seja, o Jesus fazia o sinal para sinalizar as pessoas a olharem para ele, e uma vez olhando para ele, ele pregava a mensagem. Assim que funcionava. Então, muito cuidado com o que você vê de manifestações espirituais. Eu sei que isso é um mundo que impressiona, né? Você vê um cara falando, né, da vida de outra pessoa, mas, irmãos, eu posso dizer para vocês que existem um demônio que vigia, pelo menos um, que vigia a vida de cada pessoa. E aquele demônio sabe o que você fez hoje, o que você comeu, que hora você levantou, o que você fez no trabalho. Ele sabe de tudo. Então, ele pode muito bem usar uma pessoa para dizer coisas que você fez naquele dia, porque ele viu, ele te acompanhou. Ainda que de longe, ainda que ao derredor, mas ele te acompanhou, ele sabe as suas falhas, ele sabe as suas limitações, ele sabe os seus anseios, ele sabe aonde você é vulnerável. E isso tudo, né, às vezes ele usa esses eventos paranormais, esses momentos espirituais, para gerar engano. E aí o que acontece, né? Se você for a um centro, principalmente um centro espírita, um centro de Umbanda, você começar a frequentar lá, em algum momento de que você estiver frequentando, certamente o líder ou
alguém da liderança vai te chamar, vai vir com um papo de que você é médium, de que você precisa desenvolver aquela mediunidade. Por que isso? Por que isso? Porque certamente, quanto mais você desenvolver essa habilidade de interagir com o mundo espiritual, mais abertura o demônio vai ter para vir através de você, para atuar através de você. Então, quanto mais agora, e assim, eu posso dizer para vocês que todos nós somos potenciais médiuns, porque nós somos seres espirituais, né? Só que o demônio, ele vai usar essas situações, o seu anseio, o seu prazer e curiosidade pelo oculto e pelos fenômenos paranormais para te iludir e para te enganar e fazer com que você fique na mão dele, seguindo em frente. E aí, aquilo que eu falei, a Bíblia fala que nós temos que buscar os dons, mas a busca desenfreada, a qualquer custo, desesperadamente, como se aquilo fosse algo de mais valor do que o próprio Cristo, isso pode gerar problemas. Isso pode gerar problemas sérios. Você pode se tornar alvo de selada por não saber separar as coisas. E eu vou dizer alguns exemplos, né? Você vê pessoas, às vezes, que têm o dom de fazer discernimento de espírito, de olhar a pessoa. Tem pessoas que têm esse dom de simplesmente só de olhar para você, ela já consegue saber, ela consegue visualizar espiritualmente coisas que acontecem na sua vida, ela consegue discernir espiritualmente algumas coisas. Só que muitas dessas pessoas que têm esses dons acabam se ensoberbecendo, porque infelizmente esses dons acabam gerando um alvoroço e uma popularidade em cima dela, de forma que ela começa a gostar daquela popularidade e começa a buscar cada vez mais melhorar naquilo ali, começa a querer outros dons para poder aprimorar, porque ela gosta, né, de receber aquele status entre as pessoas que estão à sua volta. E o diabo, certamente, quando consegue detectar no coração de alguém, né, o desejo de ser glorificado mais do que é Cristo, ele vai armar ciladas, né? Ele vai armar ciladas para você. E se você não souber separar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, você certamente, daqui a pouco, você que era alguém que falava, ajudava as pessoas, falando para elas coisas de Deus, ensinando elas coisas no caminho do Senhor, daqui a um tempo você vai ser alguém que vai estar falando coisas de demônios para aquelas pessoas, se você não souber separar, se você não souber. Ou, tem pessoas também, uma outra situação. A pessoa fica tão compromissada de ter que dar aquela resposta, de ter que resolver o problema da pessoa, e às vezes, mesmo sem ouvir Deus, ela da própria carne fala coisas. E aí você começa a deixar de ter manifestações espirituais para ter manifestações carnais. Aquele um pastor que é profeta, que é ungido, que para todo lugar que ele vai, ele revela coisas, ele mostra, fala das pessoas. Se ele chegar em um culto e naquele dia Deus silenciar ele e não tiver nada para revelar, tem muitos que falam coisas de si mesmo, porque ele já tem a fama de falar, de ser profeta. E se ele chegar ali e não tiver nada para profetizar,
as pessoas não vão entender e não vão, como é que se diz? E vão perguntar se está acontecendo alguma coisa, e para ele não passar por esse constrangimento, para ele não diminuir a fama e o status que tem sobre ele, ele acaba falando coisas por si mesmo. Quando não há atuação de demônios para dar a ele, né, ele fica tanta ansiedade de ouvir Deus, que a primeira voz que ele ouve, a primeira coisa, discernimento que ele tem, ele entende como se fosse Deus e fala. Só que, na verdade, muitas das vezes há demônios por trás se aproveitando, armando ciladas para aquela pessoa. Então, é muito complicado. Ou seja, existem não, na verdade, todo o demônio é aproveitador, né? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, o maligno, não lhe toca, né? Que se não houver brecha, se não houver legalidade, o demônio não pode atuar na vida de ninguém. Então, o demônio, o diabo, seja lá quem for, ele é um aproveitador. Ele precisa que você cometa um pecado, um deslize, para ele se aproveitar daquela situação. Porque ele só tem legalidade no momento que eu e você pecamos. Se você não pecar, se você não ferir a sua comunhão com Deus, a sua santidade diante de Deus, ele não consegue usar você. Ele não vai conseguir se aproveitar de você. Então, a intenção dele é o quê? É esperar os momentos certos, esperar os momentos onde você de alguma forma não se desconecte com Deus, ainda que por pouco tempo, e ele se aproveita naquele momento. E muitos casos, uma boa oportunidade, os demônios entram e destrói ministério, destrói vidas, destrói tudo. Então, muito cuidado. Muito cuidado com a sua ânsia de querer, não, eu gosto de ir no culto daquele irmão porque ele faz coisas acontecerem, ele fala de anjos, ele fala, cuidado. Não estou dizendo que não pode acontecer, nós temos um Deus que ele é poderoso, ele pode todas as coisas, ele fez muitos sinais e maravilhas, né? Mas muito cuidado para que você não saia do propósito e da palavra, que você não saia fora do caminho, que os seus pés estejam sempre caminhando na trilha de Deus. Então, todas essas coisas, né? Todas essas coisas que a gente às vezes que a gente tem capacidade de fazer, todas elas são dons de Deus. Se é algo espiritual que você consiga fazer, de repente, falar em línguas, interpretar línguas, interpretar um sonho, né? Se Deus fala com você através de sonhos, se você consegue discernir coisas na vida das pessoas de forma que possa ajudá-las, se você tem o dom de curar, né, se tem o dom de pregar a palavra, tudo que é dado por Deus acontece na maior simplicidade, sabe? Você não precisa se desesperar. A Bíblia fala que Deus dá a nós os dons. Deus dá segundo Ele quer. Se houver necessidade de você atuar em algo que Deus queira, Deus vai lhe dar dons para aquilo. E você precisa estar bem, estar calmo, estar tranquilo, em paz consigo mesmo, deixando que Deus tome a condução das coisas. Tudo vai acontecer na maior simplicidade, sem ansiedade, sem desespero, sem urgência. Se você tem a comunhão, se você constrói uma comunhão com Deus, você vai certamente participar de eventos espirituais, de
você vai ter vivências espirituais, de forma que você não vai precisar se desesperar, buscar a qualquer preço, a qualquer custo, se colocando em situações onde demônios possam se aproveitar disso e fazer estrago na sua vida, ou pior, usar você para fazer estrago na vida de alguém. Isso tudo é o que chamamos de poder paranormal. Uma das forças mais poderosas que eu e você temos é a oração. A oração, ela tem um poder muito grande. O cristão, uma das maiores armas, se não a maior arma do cristão, é a oração. Através da oração, nós mexemos no mundo espiritual, nós atuamos diretamente no mundo espiritual. Sabe? Quantas pessoas pela oração conseguem curas, conseguem reverter quadros clínicos de situações já desenganadas por médicos, e conseguem trazer pessoas à vida. Quantas pessoas, através da oração, conseguem evitar acidentes, evitar dano aos outros, sabe? Quantos pela oração intercedem por vida de pessoas, e aquelas pessoas recebem livramentos, sabe? E como explica isso? Como a ciência consegue explicar? A ciência não consegue explicar o que uma oração faz. Ela não consegue experimentar, não consegue explicar isso. Isso só se explica pela fé. Por isso que a fé, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala que a fé é a certeza do que se espera, né? É a certeza daquilo que se espera. Ou seja, você não vê, você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Você crê que aquilo é possível de acontecer. Então isso a oração, a fé, os dons são poderes paranormal. O que é paranormal? Volto a dizer. Paranormal é aquilo que não se explica cientificamente. Só que temos que ter muito cuidado, porque da mesma forma que Deus atua com dons, sinais, prodígios e maravilhas, os demônios também têm essa capacidade. Não como a de Deus, mas também têm. Porque eles eram anjos de Deus que caíram. Eles perderam a sua glória, mas não perderam a sua capacidade, a sua sagacidade, a sua inteligência. Eles sabem muito bem como se fazem as coisas. E você não pode ser alvo deles. Uma coisa para a gente ficar muito claro. Quando os dons são de Deus, eles são para o serviço. O que significa isso? O Deus jamais vai te dar um dom para você ficar se exibindo. Esse não é o perfil de Deus. Deus dá dons a você para um propósito. E o maior deles é para, através do amor, ajudar pessoas. Sabe? Tirar pessoas das garras do diabo. Tirar pessoas das trevas para a luz. Através da pregação do Evangelho. Através das manifestações de sinais de Deus. Sabe? Se você recebe um dom, começa a fazer as coisas. E tem muitos que começam operando pelo amor, servindo ao corpo de Cristo, mas depois vão ganhando visibilidade e começam assim soberbecer e já não fazem mais como graça, como benefício a alguém, mas para se exibir,
para atrair olhares para si, para atrair glória para si. Quantos líderes, irmãos, quantos líderes, quantos pastores, quantos cantores evangélicos caíram porque começaram a usar os dons que tinham para se exibir e para ganhar proveito próprio. Quantos caíram? Não foram um nem dois, são muitos ao longo todo o tempo. A gente vê Davi, né? Davi é uma situação que ilustra muito bem isso, é quando Davi ele pega a mulher de Urias, né? Davi era filho de Jessé, era o menor dos seus irmãos, cuidava das ovelhas de seu pai, desprezado pelos irmãos, desprezado pelo próprio pai. E Deus pega Davi, tira lá de trás das ovelhas, tira ele de pastor para ser rei de Israel. Deus tira Davi do nada e bota Davi como rei de Israel. Davi reinando sobre todo o povo. E aí um dia, Davi está no terraço do seu palácio, olha para fora e vê Batseba tomando banho, lá se lavando. E ele se encanta com aquela mulher e pega ela, se deita com ela, mesmo sabendo que ela era a esposa de um dos soldados do seu exército. E não satisfeito, depois que soube que ela estava grávida, botou o seu marido na frente de batalha para que ele morresse. Deus estava vendo. E Deus viu aquilo. E aí a cena mais impressionante é quando o profeta Natan chega para Davi e fala: olha Davi, tinha um homem muito rico que se aproveitou de um outro homem que tinha uma única ovelha. O homem era muito rico e foi e tomou a ovelha do seu amigo, a sua única ovelha. E aí Davi fala assim: não, mas esse homem ele merece a morte e tal, porque isso não se faz. E aí Natan fala para ele assim: não, Davi, esse homem é tu, porque você tem todo o reino, tudo que você tem riqueza e mais riqueza, mas você foi tocar numa ovelha que não era sua. E aí Natan fala uma coisa que é muito interessante. Fala para Davi assim: Davi, eu te tirei lá de trás das malhadas, te coloquei sobre o trono de Israel. Se você não tivesse satisfeito com isso, poderia ter pedido a mim e eu te daria. Mas você foi lá e tomou aquilo que não era seu. Ou seja, Davi usou a sua posição de rei para tomar a mulher de um soldado seu. Ou seja, isso fugia ao propósito pelo qual Davi estava no trono, que era para conduzir o povo de Israel, ser um homem segundo o coração de Deus. Então, ou seja, ele recebeu aquela dádiva de Deus para servir ao povo, para cuidar do povo, e ele usou a sua condição de rei para algo ilícito, para algo que não agradou a Deus. Então explica muito o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, os dons sempre serão para servir ao corpo de Cristo, servir as pessoas, servir com amor o próximo, e não para se exibir. E quando a gente busca dons sem operá-los pelo amor, só resultaremos em ser bruxos. Ou seja, como eu falei, né? Você, na verdade, para você atuar
e executar fenômenos paranormais, tem algumas técnicas, tem técnicas que você pode usar. Só que se você pegar isso só para um exibicionismo, sem ser para usar através da graça de Deus, se não houver uma operação por amor às pessoas, de forma que você ajude os outros, você vai se tornar apenas um bruxo. Você vai se tornar um feiticeiro, alguém que faz coisas em troca de dinheiro, para buscar popularidade, né? Assim eu posso dizer. E aí, para a gente finalizar, eu quero te dizer, ó, sem conexão com Deus através de Cristo, os dons são operados através de demônios. Ou seja, se não houver, em primeiro lugar, uma conexão com Deus através de Cristo, se não houver uma comunhão com Deus através de Cristo Jesus, que é o único que nos reconcilia com Deus e nos dá a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, se eu tenho algum dom, né, que não opera pelo amor, né, e Deus é amor, ou seja, quando há amor entre as pessoas, quando há manifestação de amor, ainda que as pessoas nem creiam em Deus, ou a pessoa elas nem têm uma religião, mas quando elas se relacionam em amor, quando há amor na relação, na atitude, Cristo é manifestado ali. Então, se não há conexão com Deus através de Cristo, não há, e o que está sendo feito não tem fundamento no amor, em ajudar o próximo, em fazer algo de benefício ao outro e não a si mesmo, certamente quem está por trás dessa operação, desse fenômeno paranormal, são demônios. Né? São demônios. Então, queridos, para que você entenda, né? Existem fenômenos paranormais que são dons de Deus. Você vai ver, você às vezes vê lá um monge budista lá que de repente coloca a mão dentro de uma água e depois de alguns minutos aquela água se aquece. Ou seja, ele tem um dom de, através das mãos, aquecer uma água. É um evento paranormal, pode ser um dom dado por Deus, enfim. Mas existem também atuações de demônios aproveitadores, que a busca, porque se você pega esse monge budista, ele tem aquele dom. Ele coloca a mão, a água se esquenta. Exemplo, ele bota a mão na água, depois de tanto tempo esquenta. Como ele faz isso, você não explica. Só que ele tem aquilo e não foi algo que já estava com ele, que já veio com ele, né? Já foi dado para ele um dom. Ele tem, ele usa. Só que não se exibe com aquilo, não ganha dinheiro com aquilo, não se aproveita de ninguém atrás daquele dom. Agora, ao contrário, pessoas que ficam atrás disso o tempo todo, né? Atrás em busca de serem agentes espirituais, de fazerem coisas para poder atrair glória para si, certamente serão alvos potenciais para demônios. Muito cuidado com isso. Tem uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ou no Evangelho de João, aliás, que fala lá que João Batista, o qual Jesus falou que dos de nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. E no Evangelho de João fala lá que Jesus entrou numa cidade onde João batizava e o capítulo se encerra assim, dizendo: apesar de João Batista nunca ter realizado um milagre, um sinal, tudo o que ele falou
de Jesus era verdade. Então, ou seja, João Batista, do qual recebeu o testemunho de Jesus, de ser um grande homem, não realizou um sinal, não curou ninguém, não expulsou demônios de ninguém, não fez sinal nenhum, mas fez o que deveria ter feito, cumpriu o seu papel, que era levar a mensagem, que era preparar o caminho para Cristo vir e pregar o Evangelho. Então, querido, muito cuidado com o que você tem buscado, sabe? O seu alvo é Cristo, o seu alvo é o Senhor, é a vida eterna e não dons. Não que você não possa buscá-los, mas não tem que ser a sua prioridade. A sua prioridade é Cristo. Viva um relacionamento com Deus na simplicidade. E Deus, a seu tempo, te exaltará, te dará dons, se assim Ele quiser e desejar. Amém, queridos? Fique na paz, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.